Em que me virei em direção à porta de minha casa, devido à luz que eu acabei deixando acesa na entrada, eu acabei vendo a forma de um ser completamente desfigurado. Era difícil para mim acreditar no que eu estava vendo. O que estava parado a poucos metros de mim possuía sim a forma de um homem de estrutura média. Sua altura era de aproximadamente 1,70 m e seu corpo era um pouco encurvado para a frente. Também notei que seus braços eram longos e passavam para baixo de seus joelhos. Aquilo também era bastante magro, digo esquelético, a ponto de ver as suas costelas saltadas em sua pele. Por alguns minutos fiquei olhando aquele ser e tentava compreender o que era aquilo. Da mesma forma que eu analisava aquela criatura, ele também estava completamente imóvel à minha frente. E sua cabeça estava baixada, mas seus olhos, que possuíam a cor âmbar, delatavam que ele olhava em minha direção. Foi então que tomei a decisão de abrir fogo contra aquele ser do inferno. E tão logo fiz isso, eu consegui ver que aquela criatura possuía um longo focinho, bastante parecido com o focinho de um porco. Suas orelhas eram longas e caídas, e seus dentes, além de estarem sujos de sangue, eram enormes. A criatura também era muito rápida e parecia conseguir se esquivar dos tiros que eu disparava. Suas pernas traseiras eram maiores que as dianteiras. Seus calcanhares eram bastante alongados para trás. Então aquela criatura correu em minha direção, somente na ponta de suas patas traseiras, de forma que corria com a anca levantada, e seu peito parecia quase encostar no chão. O carreirão que aquele ser deu em minha direção era para ser certeiro. Se não fosse por um amigo que acabara se jogando sobre mim, no exato momento em que aquele ser tentou contra a minha vida. Então, depois disso, a criatura sumiu em meio ao breu da noite e não voltou mais. Em minhas terras existe até os dias de hoje 3 famílias. A família do Senhor João. Este foi o homem que me salvou. A família do Justino e também a família do Senhor Antônio. Esses 3 senhores sempre foram homens de extrema confiança de meu pai. E depois do seu falecimento, eu acabei tomando a liberdade de mandar construir uma casa para cada um deles, para que suas famílias pudessem se acomodar. O zelo que tenho por cada um destes homens e suas famílias é muito grande, pois além de serem fiéis ao meu falecido pai, eles também fazem parte da minha família. Cuidam de meus filhos e suas esposas, auxiliam a minha esposa em seus afazeres. Vamos retornar ao acontecimento. Aquela noite mais ninguém dormiu. Tanto a minha família como as famílias destes homens ficaram espantados com tudo o que aconteceu. João, depois de um certo tempo, caminhou até a minha direção e acabou me falando que tinha algo para me revelar.
mas que só faria isso tão logo os primeiros raios de sol chegassem até minhas terras. Ele iria me levar até um lugar. Justino e Antônio também nos acompanhariam. E assim aconteceu. Tão logo a noite vinha se dissipando, e os primeiros raios de sol já vinham se projetando nas janelas da casa do senhor João. Saímos para fora e caminhamos em direção à cocheira. Lá 3 cavalos foram selados. E nós caminhamos pelos campos que tinham ao redor de minhas terras. Notei também que João, Justino e Antônio faziam um caminho que nos levavam a um amontoado de árvores que existia em minhas terras. E tão logo nos aproximamos, tivemos que deixar os cavalos amarrados em algumas árvores. A mata era bastante densa e os animais acabaram ficando bastante arredios tão logo se aproximaram daquele lugar. Enquanto fazíamos todo o caminho por entre as árvores, nenhum daqueles homens mencionou uma só palavra. Também não demorou nada para que eu notasse que um pouco mais à frente existia 3 fios de arame esticado. E em meio à mata, para minha surpresa, havia uma grande porteira. Então João parou à frente da porteira e se virou em minha direção. Naquele momento ele acabou falando para mim que ali as minhas terras acabavam. E o que tinha do outro lado daquela porteira era algo que meu falecido pai deu permissão para estar ali. Então aquela porteira foi aberta. E tão logo a cruzamos, a primeira sensação que eu tive foi a de estar sendo observado por alguma coisa. Continuamos caminhando mais um pouco, até que chegamos a uma velha casa. Suas madeiras estavam bastante podres e boa parte do telhado já havia caído. Então João falou que em vida meu pai teve uma desavença com o homem que morava naquele lugar, mas nunca ninguém imaginou que aquele problema tomaria uma proporção tão grande. Confesso a vocês que depois de ouvir tudo, eu demorei para assimilar tudo o que me foi falado. João contava que a família que morava naquela casa virava bicho durante as noites e por muitas vezes entravam nas terras de meu pai para matar o gado e assim poder se alimentar. João falava que eu era muito pequeno para se lembrar dessas coisas. Mas então, quando foi uma noite, nossas terras foram invadidas mais uma vez. Se torna difícil dizer o que eu ouvi João falar. O ser que invadiu as nossas terras para matar o gado era um lobisomem. Meu pai, junto com João, Rufino e também senhor Antônio, abriram fogo contra tal criatura, mas não conseguiram matá-la. A criatura correu na direção da mata e os 4 acabaram correndo em sua direção, até que chegaram naquela casa. Por um pequeno momento eles ficaram de tocaia e meu pai acabou dando ordem para que no momento que a fera saísse lá de dentro, abríssemos fogo. E assim o fizemos. Mas ao contrário do que achamos que iria acontecer, quem saiu correndo do velho casarão não foi o lobisomem, e sim uma mulher. Não tivemos tempo para assimilar quem saía lá de dentro. Aquela mulher já caiu sobre aquelas terras já sem vida. A criatura conseguiu escapar pelos fundos da casa e correu por entre a mata. Somente depois de já se encontrar bem longe, conseguimos ouvir os seus gritos. Sinceramente, pareciam gritos misturados com um pranto de dor.